Seus bravos, beleza? Me chamo Sequeira e hoje irei falar com vocês aqui acerca de uma reportagem que eu vi um dia desse, que é afirmando que os supermercados estão procurando pessoas e não acham para trabalhar. E bem, se você me segue no Instagram, eu tenho ele aí na descrição do vídeo e lá vocês conhecem, né? Quem me segue lá já há algum tempo, sabem que eu já trabalhei em algum mercado aí, em uma rede bastante famosa, que é o Atacadão. E, sinceramente, eu trabalhei lá 3 anos e 6 meses e eu tenho muita experiência para contar e do porquê isso está acontecendo bem agora, em pleno 2025, mesmo com crise, né? E, basicamente, supermercado é um emprego ali que eu vejo mais como um trampolim que você pode usar para algo melhor. Eu fiz isso, deu certo, né? Não é para todo mundo que isso vai servir, mas eu vejo mais como isso. A não ser que você queira realmente seguir carreira no mercado, tipo gerente, você vai achar oportunidade, principalmente se for um mercado de uma rede grande. Você vai achar oportunidade porque eu conheço pessoas que realmente se tornaram grandes gestores através do supermercado, inclusive pessoas do interior. Mas o que acontece? O mercado tem alguns poréns que a gente tem que sempre olhar para ver se realmente vale a pena ou não trabalhar. Um dos poréns que eu vejo, um dos motivos que eu vejo do mercado estar com poucas pessoas querendo trabalhar, principalmente lá em São Paulo, é a situação do salário. Quem trabalha em mercado, quem trabalhou já em mercado, sabe que o salário é extremamente baixo, né? É o salário mínimo e só. Obviamente tem empresas, principalmente grandes varejistas e atacadistas, que te dá uma possibilidade de ganhar um pouquinho a mais através da participação de lucro, que é o 14º, através também do plano de saúde, que você economiza dinheiro com saúde, você também economiza com alimentação, já que muitas vezes essas empresas grandes têm uma cozinha lá dentro mesmo que faz comida e tal, então você paga pouco para usufruir desse benefício. Fora também, né, você às vezes consegue subir de cargo lá dentro e ganhando um pouco mais do seu salário. Porém, o que acontece? Esse salário, quando você entra, muitas vezes, você entra ganhando pouquíssimo, como eu entrei como empacotador, e mesmo você entrando como empacotador e subindo de cargo, como eu subi, eu virei fiscal de prevenção, seu salário vai ter um acréscimo apenas de R$ 100, R$ 200, né, R$ 300 a mais, então você vai ter o dobro de estresse por um valor irrisório, que sinceramente com os descontos que tem no INSS, você malmente vai ganhar o valor realmente de um salário mínimo na mão para você usar. Então, o que acontece é que muitas pessoas, por desse motivo, entram no mercado e não querem subir de cargo. Por quê? Porque não compensa, pô. O estresse é muito grande, o valor que você ganha muito pouco, e a gente sabe que essas redes grandes ganham milhões nas costas da gente, pô. Então, não compensa, pô, não compensa, pô. Outro motivo também, que se diz respeito ao lado financeiro e que eu acho extremamente importante, afinal, quem trabalha quer receber, é situação de hora extra. A hora extra que eu recebia lá, né, tinha um limite para fazer e tal, tinha um teto que você não podia ultrapassar. E o que acontece? Eu chegava a ganhar isso há 2, 3 anos atrás, R$ 4 por hora extra, você entendeu? Isso é extremamente pouco. Isso é extremamente pouco. Pense aí você trabalhar 1 hora a mais e você ganhar 5 conto a mais. Acho que deve estar R$ 7 por aí. Mano, isso aí é escravidão, pô. Porque às vezes você trabalha, faz hora extra nesse lugar e você perde seu transporte, você tem que pagar Uber. E acaba que esse valor que você ganha mais não compensa, não paga nem Uber. Entendeu? Não compensa. Às vezes eu tinha que pegar um ônibus a mais. Não compensava, pô. Entendeu? Então o que acontece é isso, pô. Valor, salário é baixo, hora extra mais baixo ainda. Outra situação também que acontece é perca de DSR. Eu vejo muitos vídeos porque as pessoas falam isso. A CLT ela permite essas regras, eu não entendo muito bem sobre elas, mas eu sei que existe porque acontecia comigo com frequência e é legal. Mas quando você bate o ponto lá, né, nessas empresas grandes, a que eu trabalhei, por exemplo, você batia o ponto e todo dia você riscava o ponto a hora lá naquela máquina que solta uma cópia do registro que você bateu. E o que acontece? Às vezes a máquina falhava. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Só que tinha um papel na mão para eu comprovar. Só que às vezes a gente perdia o papel. E é normal. Às vezes a gente
guarda em algum lugar, esquece onde tá. Às vezes a gente também deixa no bolso, cai no ônibus. E eu não tinha como comprovar que eu bati aquele ponto na entrada, pô. Então o que acontece? A empresa descontou de mim um valor que foi das horas, entre aspas, que eu deveria ter batido, entre aspas, eu não bati, mais a DSR. Então eu perdi, se não me engano, foi quase 100 conto, praticamente 100 conto na época. Então, pô, se você bater a entrada, você vai perder 100 conto. Imagina você fazer isso, você não bater o ponto na entrada e você perder 5 dias assim. Vai dar quase o valor de um salário mínimo todo, pô, praticamente. Porque você vai perder tanto dinheiro que nem vai compensar mais ir trabalhar. Antes mesmo botar testado e ficar em casa, pô. Então o que acontece é isso, você entendeu? Acontece essa situação aí, que é extremamente ruim pro trabalhador, pô. Só prejudica o trabalhador, não prejudica a empresa em nada, entendeu? E o que acontece, que mais me injuria disso, é que as empresas, né? As empresas, ela tem como resolver essa situação. Através de como? Através do ponto manual, de depois consertar no RH e tal. Pô, trabalhou. Então conserta lá, tem como, pô. E vê até nas câmeras, pô, não confio em ninguém. Eu acho que tá justo. Pô, olha na câmera pra ver se no dia o cara bateu o ponto mesmo no horário. Não olha, não tem um mínimo de esforço por parte das empresas de resolver esse problema, pô. E se você é gestor e tá ouvindo isso, fale com alguém da empresa pra tentar consertar, porque isso aí não é justo, pô. Um pai de família que tem uma filha para criar um filho, com esse valor a menos, já vai ser um leite que ele poderia comprar e não comprou, uma fralda e várias outras coisas, pô. Então isso aí só deixa o trabalhador mais insatisfeito. Outra coisa que acontece bastante é que assim, ó, eu não vejo tanto problema assim, dependendo da forma como é cobrado, que é a situação de acúmulo de funções. Toda empresa tem, pelo menos muitas delas têm, né? Acúmulo de função. Mercado que mais vai ter vai ser isso, pô. Você vai entrar como empacotador, você vai fazer tudo. Vai virar repositor, vai ir pra cafeteria, vai ir trabalhar de operador de caixa, vai trabalhar de um monte de coisa que não é pra você trabalhar, entendeu? Só que acontece, eu via isso como uma oportunidade de eu demonstrar meu trabalho, demonstrar que eu sou capaz e fazer meu trabalho para eu ser chamado naquela vaga. Só que às vezes as pessoas elas acabam fazendo com que você faça o trabalho que não é seu para meio que cobrir uma coisa que é a empresa que está errada. Como eu já vi acontecer, né? Cobrir um setor que deveria ter mais gente lá trabalhando e bota outras pessoas de outro setor e acaba que seu setor não faz nenhum trabalho nem outro direito. Por quê? Tá todo mundo disperso, um operando caixa, outro fazendo outra coisa e você lá sozinho, onde deveria ter dois, três, tem só você. Então isso acontece bastante, entendeu? Infelizmente não vejo como acabar isso, né? E é o que eu falo, isso pode ser muito ruim quando você, além de fazer isso, de acumular cargo, quando você tenta para aquele cargo, né, tenta entrar naquele cargo, você não entra. E isso é muito mais comum, que é a situação de você, às vezes, não conseguir ascender dentro da empresa. Eu conheço pessoas que realmente ascenderam, viraram gerentes, grandes líderes e tal, mas eu conheço também muitas pessoas que realmente não conseguiram entrar em outro setor. Foram erro delas, em partes, né, como ninguém é perfeito, mas também foram erro de gestores de cismar com a pessoa e não botar ela de jeito nenhum, sendo que a pessoa estava demonstrando que ela é capaz de fazer aquele trabalho. Então isso acontece em todas as empresas e em mercado acontece bastante também. Então não é incomum você passar 10 anos no mercado, ver uma pessoa numa função e mais 10 anos depois a pessoa na mesma função. Não, às vezes não é nem porque ela não quer ir para outra função, é porque ela tenta e não consegue, né? Eu anotei aqui. Outra situação também é a situação de trabalho noturno. Demorei um pouco para falar, mas basicamente trabalho noturno é ruim no mercado, é extremamente ruim, é extremamente cansativo. Embora talvez você não trabalhe exatamente com durante o dia, né? Que é a situação de você estar lá realmente pegando um peso várias. Não, um trabalho de noite é um pouco mais ameno. Porém, ainda assim é cansativo. Você geralmente vai ter a mesma escala, 6 por 1 ou no máximo uma maioria 5 por 2. Isso é ruim demais. Eu via várias pessoas lá trabalhando 5 por 2, 6 por 1. De noite eu mesmo trabalhei 6 por 1. E mano, de noite não deveria existir 6 por 1 não, pô.
porque isso mata a sua saúde, pô. Já é comprovado pela ciência que trabalhar à noite faz com que você desenvolva algumas doenças e tal, e que isso é ruim para a saúde. E mesmo assim, algumas empresas, né, através da lei que permite, elas fazem com que o trabalhador trabalhe 6 dias por um, quando na verdade deveria trabalhar bem menos que isso, pô. A escala para noite, no mínimo, deveria ser 4x3 no mínimo. Eu falo no mínimo de melhor, não de pior. Entendeu? O correto mesmo seria você trabalhar um, folga dois, folga três, sabe? Não ficar trabalhando esses dias seguidos assim não, pô. Isso mata o trabalhador, mata ele. Só que muitas vezes o que é pior é que ele não percebe que tá matando ele não, pô. Porque ele não faz exame. Às vezes ele não faz exame e tal, fica na dele ali. Mas por dentro, pô, só Deus sabe como é que tá. Fora que até a produtividade sua cai, pô, e você não percebe, você fica ali num ciclo vicioso e não sai de forma nenhuma, pô. Não sai para outro lugar porque durante o dia você está cansado, pô. E outra coisa que também é extremamente importante, né, que eu não falei durante o vídeo, é a falta de tempo que você vai ter de trabalho no mercado, pô. E escala 6 por 1, a gente sabe como é sofrido demais, entendeu? E essa escala 6 por 1 vai te fazer perder momentos com sua família, vai te fazer perder momentos para você de produtividade sua, e vai fazer com que você fique num ciclo vicioso, que você não consiga sair de lá, porque com muita dificuldade você vai ter que estudar, entendeu? Você vai conseguir estudar com muita dificuldade. Eu conheço pessoas lá que trabalharam e tiveram que sair da empresa para fazer faculdade porque não conseguia conciliar o tempo. É todo mundo não, eu consegui terminar a faculdade lá, mas acontece com frequência porque às vezes o que você estuda vai exigir de você um tempo que o mercado não vai estar disposto, né? E a lei também não permite que ele te dê esse tempo livre, não vai, entendeu? Por mais que você troque ali, folga, troque horário com um colega, mas vai ser dificílimo você conciliar algumas atividades extra, trabalho, trabalhando no mercado. A verdade é essa. Então, se você trabalha na escala 6 por 1, pô, estuda e faça algo por fora. Eu trabalhei nessa escala, sei como é sofrido. E essa escala aí, ela vai fazer com que você ache que a vida é só isso, mas vai por mim, não é. Você consegue sim trabalhos melhores, pelo menos que te pague um valor que seja justo. E através do estudo você consegue fazer isso. Então assim, se você já trabalhou no mercado, pô, comenta sua experiência aí do mercado, como foi, qual foi a rede e tal. E se por acaso tivesse um jovem aqui ou até uma pessoa mais de idade que quisesse ir pro mercado, o que você falaria para eles? Tô querendo que vocês comentem para eu também ler a experiência de vocês, para eu poder realmente aprender com vocês também algumas coisas, né? E só para finalizar o vídeo, eu sou extremamente grato, né, pela oportunidade que me deram lá no Atacadão. Eu trabalhei 3 anos e 6 meses de empacotador para fiscal de permissão. Consegui através de lá, né, finalizar minha faculdade, consegui usar o dinheiro também para investir em mim, no meu estudo, principalmente na área que eu queria trabalhar, que é a que eu trabalho hoje. E assim, se fosse para passar tudo de novo, seria difícil passar de novo. Mas se fosse para passar de novo, eu sei que valeu a pena. A verdade é essa. E é isso. Quer trabalhar no mercado? Pense bem antes. Vai já sabendo os prós e contras. E é isso. Bola pra frente e bora matar mais um leão por dia. Sucesso, fica com Deus. E se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse.